Você de casa, vamos ficar de zoião, tá? Informação que às vezes a gente fala, não, isso aí é inofensivo, isso aí vai passar, passa uma aguinha ali que vai. Você já cutucou alguma coisa no seu rosto ou no seu corpo que deu ruim? Então, ó, fica de olho. Em meados de junho, uma adolescente de 18 anos faleceu em Blumenau, Santa Catarina, por causa de uma infecção generalizada causada por uma bactéria resistente, chamada Staphylococcus aureus. Acredita-se que a bactéria tenha entrado no organismo da jovem por meio de uma espinha, que ela espremeu. Estima-se que de 20% a 40% dos adultos conviviam com essa bactéria. Por isso, a gente deve ter atenção e cuidado com as lesões causadas na nossa pele. Para falar sobre esses cuidados e a gente entender um pouquinho melhor como essa bactéria age no nosso organismo, a gente vai conversar com a médica dermatologista, a doutora Natália Pazin, e a médica infectologista, a doutora Janaína Leite. Sejam muito bem-vindas à nossa casa. Obrigada. Tudo bem? Muito obrigada. Tudo ótimo. Que assunto interessante, que eu acho que me lembrou muito da pimenta também, né? Que depois a gente acabou explicando que a menina já tinha asma e não sei o quê. É um pouco essa coisa da bactéria. Quando a gente fala de bactérias, o nosso corpo é um monte, né, Janaína? É isso daí. Convivemos com elas. Com elas, as boas e as ruins. Isso. Essa bactéria que a gente falou ali, eu não sei nem se eu acertei o nome, que eu fui, peguei a primeira fila e fui. Ela existe em algumas pessoas, já tem no nosso corpo? Como que isso acontece? Então, essa bactéria chamada de Staphylococcus aureus, na verdade, a gente tem um grupo de Staphylococcus. Uma delas é a questão dessa bactéria, chama Staphylococcus aureus. E mais ou menos, como você disse, 40% da população carrega na pele, né? Eu tenho, você tem, a doutora tem. A gente carrega na região das narinas, em região de orofaringe, né? Dentro da cavidade oral, a questão do trato respiratório, a questão dos pulmões, em área genitália, na região do intestino. Então, quando ela convive, a gente chama que são as bactérias colonizadoras, colonizantes, elas não causam doença, elas convivem conosco. Em determinadas situações e dependendo do tipo de hospedeiro, paciente diabético, quando você quebra a barreira da pele, por exemplo, uma espinha, quando eu faço um abscesso, eventualmente essa bactéria, o Staphylo aureus, que tem como característica principal a invasão, então são bactérias altamente invasivas, né, atingem a nossa corrente sanguínea e podem evoluir para um quadro de infecção generalizada, que é o quadro de sepsis, né, que tem alta mortalidade mundial, e pode estar evoluindo com algumas doenças, por exemplo, infecção do osso, pneumonia, meningite, né? Na pele a gente tem a questão de impetigos, que a doutora vai falar, furúnculos na região axilar, na região da virilha. A gente pode ter celulite, não é a celulite do bumbum, é a celulite infecção, que a bactéria vai atingindo as camadas mais profundas da pele. Então, tudo isso pode acontecer com a questão do Staphylococcus aureus. Causam diversas doenças, seja na questão da pele porque convivem junto, e quando atinge a corrente sanguínea, causa toda essa invasão, formação de substâncias que vai disseminando e aumentando o risco de infecção generalizada. Uau, doutora, quando a gente vai na dermatologista, principalmente as pessoas que têm bastante acne, né? Ou a gente fica assim, eu tenho uma feridinha aqui, doutora, desculpa, acabei cutucando. E o dermatologista fala, gente, não mexe. É muito mais amplo do que a gente imagina, né? Com certeza, Na verdade, a gente tem que pensar que quando a gente fala que a pele é o nosso maior órgão, muitas vezes a gente não dá importância para todas as funções que a pele realmente desempenha no nosso organismo. E uma delas é essa função de barreira, né? Então, por isso, a gente deve manter a integridade da nossa pele para a gente não deixar micro-organismo adentrar e causar uma possível infecção. Eles penetram pela nossa pele, entram na corrente sanguínea e se espalham. E foi o que a doutora falou brilhantemente, né? Pode causar infecção no osso, infecção no coração, infecção no pulmão e por aí vai. Então, a gente tem que manter sempre a integridade da barreira cutânea, né, da nossa pele. E são pequenos cuidados que a gente deve ter todos os dias. Coisas simples do dia a dia. Ato de se depilar, de raspar com gilete, no fazer barba, por exemplo.
que aí a gente pode fazer um trauma minúsculo, bem superficial e mesmo assim pode penetrar micro-organismos e bactérias que podem causar doença. Eu tenho um amigo que, quando a gente era adolescente, ele teve uma espinha muito grande no queixo. E aí ele ficou incomodado, né? Ainda mais adolescente, que fica grande e tal, e apertou. Aquilo ficou gigante. E aí teve que fazer uma cirurgia para retirar pus, esse monte de coisa. Então, até que foi básico perto de tudo isso que a gente está vendo, né? Mas é por isso que acontece. Quando a gente espreme, a gente está rompendo mais ainda a camada de proteção da pele. E aí, a gente deixa uma porta de entrada aberta para o organismo de fora poder adentrar e penetrar. Ele ainda fez uma infecção local, né? Ficou grande, ficou inchado, mas ainda foi localizado. Poderia ser disseminado. Gente, a gente não tem noção, porque além do corpo, vamos supor, se a gente aperta algo, eu também tô com a mão suja, por exemplo, né? Aqui também tem um monte, na unha, tudo tem bactéria, né? E isso pode piorar também, Janaína? Pode piorar. Então, assim, lembrando, a gente carrega as bactérias. E dependendo da condição ambiental e da condição do hospedeiro, né, isso pode causar uma infecção disseminada, pode causar um quadro de sepsis, que provavelmente foi a que aconteceu com a menina lá no sul do país. Quando a gente quebra toda essa barreira de proteção da pele, a bactéria invade. Né? E essa bactéria, ela pode estar vivendo na comunidade, então normalmente é uma bactéria mais sensível. Muitas vezes uma penicilina, uma benzetacil que a gente fala, resolve o problema. Só que hoje a gente já tem a questão da resistência bacteriana, principalmente dentro dos hospitais. Então o Staphylococcus aureus, ele é uma das infecções que mais causa infecções relacionadas à área da saúde dentro do hospital, né, as chamadas infecções hospitalares, e tem uma taxa de mortalidade que atinge 80% a 90%. Porque normalmente essas bactérias dentro do hospital, elas são resistentes. Eu não consigo tratá-las com bezetacil, por exemplo. Normalmente a gente já entra com antibiótico de amplo espectro, o antibiótico maior da lista, né? Justamente porque a bactéria já aconteceu resistência. E essa quebra de barreiras, ela se dá dentro do hospital, principalmente em UTIs, onde os pacientes têm catéteres, seja aqui na região da subclávia, seja na região do pescoço, né? Pacientes que fazem hemodiálise. Então, tudo isso você altera toda essa barreira e permite a infecção da bactéria. Agora, quando eu tenho esses chamados dispositivos invasivos, esses catéteres, a bactéria entra com mais facilidade. E aí, fatalmente, eu vou causar uma infecção dessa. Porque tá aberto. Tá aberto. Né? Porta então de entrada. Tá muito fácil. A defesa que eu tinha, eu rompi. Né? Não só quando eu não tenho o cuidado todo com a pele, mas principalmente em ambiente hospitalar, onde frequentemente em UTI ou recém-nascidos, prematuros que têm a maturidade da pele, a gente tem infecções pelo Staphylococcus aureus. E é importante quando a gente vai, por exemplo, para um hospital, a gente verificar se a gente tem isso já no corpo ou já é necessário ter uma prevenção e cuidado para que não aconteça, porque aí você começa a ficar com receio, né? Se eu vou ter que passar, sei lá, por uma traca, alguma coisa assim, tem como ou não, doutora? O ponto principal, higienização das mãos, né? Porque eu carrego, você carrega, eu posso estar dentro dos 40%. Ou os estudos mais recentes, 80%, 90% da população já carrega o Staphylococcus aureus. E aí, o que acontece? Eu entro dentro do hospital, a minha higienização, ela tem que ser muito mais cuidadosa, né? Muito mais correta. E a higienização das mãos é o ponto principal. O fato de, eu não vou no hospital porque eu vou adquirir Staphylococcus aureus. Não, eu estou íntegra, eu estou saudável. É diferente do paciente que está fragilizado dentro de uma UTI. É diferente de um paciente diabético que tem a diminuição das células de defesa. É um paciente diferente que está, por exemplo, com uma diarreia causada por um Staphylococcus aureus. Eu perdi toda a barreira de proteção, né? Então, esses pacientes são o nosso foco de atenção. E a gente pode adquirir essa bactéria dentro do hospital de forma mais resistente. Uau! Léo tem perguntinha e a gente também tem depoimento, né, Léo? É isso aí, Abi. Tem uma perguntinha minha, pessoal,
mas eu vou fazer o primeiro depoimento e depois eu já jogo direto na pergunta. Vamos assistir o depoimento agora do Bruno Guizo, de Cacoal do Sul, Santa Catarina, que teve sua saúde comprometida por causa de uma superbactéria. Dá só uma olhadinha aí. Meu nome é Bruno Guizo. Em 2009 eu peguei uma superbactéria que ela se alojou no meu quadril. Ela entrou, a porta de entrada dessa bactéria foi por conta de uma espinha que eu tinha no joelho. Foi mexido nessa espinha e dali desencadeou todo o processo de infecção, né? Fiquei 35 dias internado no hospital, tentando combater essa bactéria. Tive trombose nesse meio tempo. Nesse tempo, a bactéria ela agiu no meu quadril, comendo a cabeça do fêmur e toda a cartilagem do meu fêmur esquerdo. Vários médicos em cima, infectologistas, foi trocado 7 tipos de antibióticos até conseguir identificar a bactéria e qual seria o possível para tratar, né? Qual seria o que curaria e mataria essa bactéria. Depois de um tempo, tive a sequela, enfim, meu osso necrosou, fiquei sem cartilagem entre os ossos. E aí depois, com 18 anos, em 2015, eu fiz outra cirurgia, coloquei uma prótese no quadril, uma prótese de quadril, tirei o osso, tirei onde tinha o problema, coloquei uma prótese de titânio e hoje vivo normal. Pois é, caso sério mesmo, viu? Mas, doutor, eu tenho uma pergunta seguinte, a gente que trabalha em cozinha, a gente é obrigado a fazer o exame da unha a cada 3 meses, às vezes a cada 6 meses. Por que esse exame só se pede para profissionais de cozinha, por exemplo? Fora isso, eu nunca vi pedir esse exame para outras pessoas. É importante esse exame também? É importante, sim. A gente carrega tudo nas nossas mãos, né? E quando a gente fala de lavagem das mãos, a lavagem ela deve ser feita com água e sabão. Somente a água não é capaz de remover toda a sujidade da mão. E qual a importância da unha? É difícil a gente higienizar a unha. Por isso que o profissional da saúde geralmente pede para estar com a unha bem curtinha, unha comprida, acumula mais sujidade nas unhas e a cutícula limpa. Não precisa fazer necessariamente tirar mais uma vez para não causar porta de entrada. Quando fala que vai na manicure e tira, né, dá uma beliscadinha lá, que dá uma machucadinha, pode fazer porta de entrada de profissional da saúde, que tem grande manuseio em hospital e na cozinha, por exemplo. E por que na cozinha? Porque muitas vezes a gente utiliza as mãos para realizar o ato de cozinhar, de preparação de alimento. Muitas vezes a gente não consegue substituir, a gente não está de luva. Então a gente vai amassar uma massa, vai fazer alguma coisa. Então o cuidado com a unha, que a gente carrega muita coisa, muita sujidade e muito resto de tudo e mais um pouco embaixo das nossas unhas. Então, além de estar muito bem curtinhas, rente ali a ponta dos dedos, quando a gente lavar as mãos, a gente também, principalmente quem usa muito, profissional da cozinha, por exemplo, deve limpar por baixo. E esse ato de limpar por baixo, a gente vai ver que todo dia sai sujidade dos cantinhos de baixo, da pontinha, do cantinho da cutícula. Então, é essa a importância do exame e da colonização. Por quê? Às vezes, começa uma porta de entrada, causa uma micosezinha pequenininha que a gente às vezes não vê e aí pega no exame, ou às vezes uma bactéria que está alojada que a gente não consegue ver, que também pega no exame. É essa a importância. E aí, quando a gente fala da pele, dessas portas de entrada, a gente está falando de tudo mesmo, né? Porque a doutora ali falou da cutícula e muita gente hoje já não tira, só empurra, né? Para não ter... Então, por exemplo, tem gente que tem o pé, machucou o pé, a unha do pé, tudo isso é porta de entrada. Tudo. É isso daí. Causando todas as infecções. Então, por exemplo, uma micose, né, interdigital entre os dedos, a bactéria se aloja na pele. Ela pode estar entrando por ali, causando abscessos, que foi o caso que você contou, onde a gente tem que drenar, fazer toda a limpeza, retirada daquela zona purulenta, para que o antibiótico possa fazer efeito e tratar adequadamente a infecção. Se a gente demora para recorrer a um pronto-socorro,
pode ser fatal. É isso? Sim. Geralmente dá alguns sinais de alarme, né, Janaína? Isso. Então aparece febre, o local fica quente, começa a ficar vermelho, começa a ficar inchado. E aí é a hora de não esperar em casa, achando que é só uma espinha aí que vai passar, achando que é só um furúnculo que vai passar. Então, nesse momento, viu que tá ficando, tem alguma coisa diferente, que não tá habitual, que coloca a mão, tem calor, tem vermelhidão, tem inchaço, tem que procurar a ajuda de um médico. E a gente pode falar isso até de picada, por exemplo, também? Também? Então, a picada de inseto, você quebra a barreira da pele. Então, a bactéria que está ali na região, ela entra e causa infecção. Pode ser essa infecção localizada, celulite, furúnculos, abscesso, ou pode ser uma infecção generalizada, causando a sepse com alto risco de óbito. Então, dá sinais, como a doutora falou. E se você está diferente, aquilo está ampliando, né? Estava localizado e começa a ampliar aquela vermelhidão. Pacientes idosos que frequentemente não fazem febre, fazem confusão mental, alteram o comportamento. Né, esses pacientes são importantes procurar o pronto-socorro para que imediatamente a gente possa entrar com antibiótico. O tratamento da bactéria, esse sim é antibiótico. Né? Muitas vezes a gente vê, né, em vários locais o uso inadequado do antibiótico, não é o caso para Staphylo aureus. Quanto mais eu demoro para o tratamento, mais risco eu tenho de fazer a infecção generalizada. Né? O quadro séptico, em que o paciente vai para a UTI, cai a pressão, diminui a pressão, você desenvolve um choque séptico, fica toda invadida com catéteres, entuba, porque causa uma pneumonia. Então, você tem alta gravidade. Para chegar até aí, um Staphylo aureus, em 2, 3 dias, você pode evoluir para um quadro de sepse. Então, é muito grave. É muito grave. A gente não dá valor mesmo, né? A gente não se organiza mesmo, né? Fica naquela coisa, muita gente ainda chega aí até UTIs, que a gente sabe onde a gente tem que lavar as mãos para visitar, que a gente põe um avental, que a gente põe touca e fala, pra que essa frescura? Não é frescura, né? Tem muita coisa que a gente não vê, né? Exatamente, exatamente. Muito obrigada a vocês, eu acho que foi excelente, acho que foi muito didático pra gente entender. Não é a espinha, né? É muito mais amplo que isso. E você de casa, se ficou com alguma dúvida, faz o seguinte, entra em contato. Doutora Natália Pazin, é @doutora Natália Pazin, tá aparecendo para você. O telefone é o 12 997 72 5854 e da Janaína, o e-mail é janaínamrl1407@gmail.com. Sejam sempre bem-vindas, meninas. Muito obrigada, demais. viu?